Aí, beleza, vamos começar. Bom, pessoal, então, dando seguimento aqui ao curso, né? Então, a gente hoje está na nossa penúltima aula. Vamos falar aqui, então, sobre carta, né, dos apóstolos ou cartas às igrejas. A gente já passou por todo esse conteúdo aí para trás, né? Então, essa penúltima aula, na aula que vem, a gente vai falar sobre a igreja instituição, né? Sobre como que foi o processo, né, digamos assim, de formalização, né, da igreja como instituição, ou seja, sair da forma, digamos assim, simples ou da forma caseira, enfim, para algo realmente institucionalizado, com suas devidas doutrinas catalogadas, escritas, documentadas, a liderança instituída, com os títulos e cargos ali bem definidos. Muito embora aqui na Bíblia, no livro de Atos, a gente já veja, né, e nas cartas também a gente já vê alguns títulos aparecendo, como presbítero, bispo, diácono, né, já haviam essas estruturas, mas a igreja, no caso, nos moldes formais, digamos assim, né? Então isso vai ser na aula da semana que vem. Bom, então começando aqui, a aula de hoje a gente vai abordar esses 4 tópicos, tá bom? Por mais que a aula de hoje seja chamada de cartas, né, das igrejas, talvez deveria chamar, digamos assim, a igreja, o surgimento da igreja, alguma coisa assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso do que de fato nas cartas, né? Mas a gente vai falar então aqui de 4 tópicos, que é o nascimento da igreja primitiva, o rompimento do judaísmo com o cristianismo, ou vice-versa, né? Um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo e cartas às igrejas, né? Que é para a gente fechar aqui a aula de hoje. Bom, então o nascimento da igreja primitiva, a gente encontra no livro de Atos, né? Aquele momento onde, em Atos 1, Atos 1 e 2, né? Onde os discípulos eles ainda estavam ali aguardando o cumprimento de uma promessa que o Senhor havia dado, né, que seria o Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Né? Então nós vimos na última aula sobre os evangelhos que toda a estrutura literária dos evangelhos, né, era até algo novo, uma espécie de biografia que foi feita a respeito de Jesus, né, e tem poucos escritos fora os evangelhos que falam e narram a vida de Jesus com exatidão e precisão. E o objetivo dos evangelhos é mostrar a figura do Messias para o povo judeu e para quem mais o evangelho alcançasse, né? Hoje a gente sabe que o evangelho ele foi estendido, né, aos gentios, mas na época o foco era os judeus. Vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. E quando encerra-se o ministério de Jesus, né, ele então morre, depois de 3 dias ressuscita, ele deixa direções aos discípulos, algumas delas, por exemplo, aquela de Mateus 28, né, que é a grande comissão, mas ele diz para eles aguardarem em Jerusalém até que desça o Espírito Santo sobre eles. Então, é nesse momento que a gente vai começar, a partir daqui, né, a partir desse momento do Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre eles, sobre os apóstolos, então é aí que começa, digamos assim, a surgir um movimento, muito embora Jesus já tenha startado, né? Agora começa a surgir um movimento sem Jesus, digamos assim, presencialmente, é claro, né? Sem a pessoa de Jesus aqui, fisicamente falando. Começa um movimento que vai ser liderado e continuado pelos seus discípulos. Então, Pentecostes, digamos assim, é um start. Né? Então, a gente tem em Atos 2, a descida do Espírito Santo, e aí eu trouxe aqui um texto de Atos 2, 44 a 47, que é quando, depois que o Espírito Santo desce, os apóstolos começam a falar em outras línguas, um sinal miraculoso, né? Judeus que estavam ali em Jerusalém, de todas as partes do mundo, digamos assim, começam a ouvir, né, eles ouvindo os apóstolos falando nas suas próprias línguas e se entendem. Então, Pedro levanta e prega a mensagem do Evangelho, fala sobre Jesus, o que foi crucificado, né, dá ali as suas comprovações com base no Antigo Testamento, e no final ele diz, o texto relata, né, que todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos.
É interessante que aqui eles tinham simpatia de todo o povo, né? Mas alguns capítulos para frente a gente vai ver que a perseguição desencadeou e foi feroz, né? Mas enfim, então, a perseguição ela começa, digamos assim, com esses embates, né, do judaísmo. Então, o tópico aí embaixo. Se a gente lesse, né, a pregação de Pedro e até mesmo o discurso de Estevão, havia o teor do discurso deles, da pregação deles, ela sempre era ofensiva aos grupos, né, que nós falamos na última aula, aos grupos de religiosos da época que existiam, né, especialmente os saduceus e os fariseus. Esses dois grupos eles eram os mais proeminentes, e especialmente os saduceus, porque eles eram um grupo religioso que era responsável pelo templo e tinha maior participação no Sinédrio, que era um tribunal que julgava ali as causas do povo judeu, tanto político quanto religioso. Então as mensagens deles, dos apóstolos, dos que se convertiam, eram extremamente de denúncia contra esses grupos religiosos, então houve ali começou a haver embates, né? E o discurso de Estevão foi um que culminou, digamos assim, ao primeiro mártir, né? Que levou o primeiro martírio do primeiro cristão, porque denunciava tudo que os saduceus criam, né, contra a pessoa de Cristo, afirmando que foram eles que mataram o Messias, etc. e tal. Aqui tem um trecho do discurso de Estevão, vamos ler aqui. Ó. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos, o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então aqui é o discurso, né, de Estevão. Estevão era um homem piedoso que se converteu, né, e um homem, segundo a Bíblia, né, extremamente ousado por Deus, cheio do Espírito Santo, uma pessoa, enfim, que quando estava dando esse discurso parecia como um anjo do Senhor. Então uma pessoa que tinha uma autoridade para falar o que estava falando. E o discurso dele culminou no primeiro martírio. Então havia ali o surgimento dessas tensões com o judaísmo, nesse nascimento e surgimento da igreja. E a gente vai ver que existia a tensão com o judaísmo e, posteriormente, passou a haver uma tensão com o Império Romano, né, contra os romanos lá na Judéia. Então, dando seguimento, a igreja, né, que começou a surgir, ela começou a ser perseguida inicialmente pelos próprios judeus, né, que não concordavam com a doutrina do cristianismo e etc. e tal. Então aqui a gente pode ver que com a morte de Estevão foi o start para também começar a perseguição. Então a gente está vendo aqui que é o texto de Atos 8, né, de 1 a 4. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, ao mesmo tempo que houve uma grande perseguição, houve também um grande espalhar da mensagem. Então, esse contexto que a gente está falando aqui sobre a história da igreja, nesse momento aqui da igreja primitiva, é um contexto onde Jesus vem e promove toda a sua revolução, né, uma revolução de ideias, um ensino diferente. Né, a gente pode falar aí de algumas coisas novas, né, que foram introduzidas na fé, a religião, vamos dizer assim, ao contexto religioso do povo judaico, como por exemplo o batismo e a Santa Ceia. Muito embora os judeus obviamente não fazem isso, mas foram rituais que foram introduzidos ao contexto religioso da época. Foi durante o ministério de Jesus, muito embora o batismo quem iniciou foi João Batista e não Jesus,
mas Jesus validou esse ritual e deixou o ensino para que fosse perpetuado. Então são dois rituais que se iniciaram durante o ministério de Jesus. Temos assim um contexto ainda helênico, né, sob o domínio do Império Romano, e tudo isso acontecendo, a igreja nasce nesse contexto, nasce de um contexto como se fosse uma célula, né, judaica se desprendendo, né, inclusive muitos historiadores, né, durante suas pesquisas percebem que na época as pessoas tinham o cristianismo como uma espécie de uma seita judaica, como se fosse mais um desdobramento do judaísmo. Né? Entretanto, a gente vê que aqui em Atos 11:26, né, foi durante, aí tem um versículo que diz assim, né, assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia, e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui já começa a ter uma identidade, né, digamos assim, né, cristãos relacionados a Cristo, Jesus Cristo crucificado e tudo mais. Falando um pouco mais aqui da perseguição, Atos 11, versículo 19 a 21, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadearam com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia e Chipre, anunciando mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então a gente vê aqui, como eu estava falando do contexto, que era como se fosse para as pessoas da época, né, um desdobramento do judaísmo, uma célula cristã, chamada aqui de cristãos. As pessoas eram cristãos. E aí a gente começa a ver que essas pessoas começaram a pregar, compartilhar da fé em Jesus também com os gentios. Então começou a haver uma mescla de judeus convertidos e gentios convertidos. Gentios com quaisquer pessoas que não pertenciam ao judaísmo, né? O significado do termo gentio. Bom, vamos lá. Então, como a gente está falando aqui, nessa linha, nesses passos, né, digamos assim, cronológicos das coisas, então começa a haver, naquele contexto de igreja nascente, essa diferenciação de judeus e cristãos e, consequentemente, haverão, a gente já vai ver daqui para frente, algumas questões teológicas, né, que surgiram entre eles, né, especialmente aí com relação à circuncisão, aos rituais, de modo geral, da religião judaica. Né? Então as pessoas estavam crendo em Jesus, se convertendo ao cristianismo, porém trazendo uma série de costumes e dogmas, doutrinas do judaísmo para a prática do cristianismo, para a prática daquelas pessoas que temiam e seguiam ao Senhor. Então a gente tem aqui um versículo, Atos 11, de 1 a 4. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente tudo como havia acontecido. Então aqui a gente pode ver que haviam irmãos convertidos ao cristianismo, porém do partido dos circuncisos, ou seja, aqueles que ainda traziam muitas ideias e muitas práticas do judaísmo para o cristianismo. É claro que aqui, a gente hoje, aqui em 2021, lendo sobre isso e tendo livros de apoio, fica até meio assim, poxa, por que não romperam de uma vez? Estava claro que Jesus trouxe outra doutrina, trouxe outro ensino, outra fé, outra salvação. Mas para a gente é importante entender essa questão de contexto, que a gente está caminhando o conteúdo e falando de contexto meio que paralelo, né? Mas o contexto religioso do judaísmo é extremamente enraizado, é extremamente forte. A tradição judaica ela é muito mais forte do que uma tradição cristã, no meu humilde ponto de vista. Posso estar equivocado diante de qualquer pessoa que tenha argumentos para me convencer que eu estou errado, mas a tradição judaica ela é tão forte, e isso nós podemos ver claramente que os ortodoxos, especialmente, eles trazem tradições do tempo do Êxodo. A Páscoa, por exemplo, é celebrada até hoje, como ela foi instituída para ser feita na época do Êxodo bíblico. Então, ou seja, são 4.000 anos praticamente. Então é uma tradição muito enraizada, é um grupo religioso, uma religião que traz uma identidade muito forte. Então você tem um mestre que durante 3 anos aproximadamente durou o seu ministério,
ele então morre, levado ao céu, os seus apóstolos dão seguimento ao seu ministério. Então, se a gente pensar aí aproximadamente os primeiros 50 anos, 60 anos do cristianismo, ou, melhor dizendo, da igreja primitiva, a gente está, naquela época que aconteceu esses fatos, a gente está contrastando aí 50 anos de uma história, de uma nova visão, de uma nova fé, com naquela época aproximadamente 2.000 anos de existência da fé judaica. Então há um tradicionalismo muito grande, muito enraizado. Você mudar a mente das pessoas assim para algo novo não é fácil, ainda mais no contexto de você estar surgindo com uma fé nova no meio de um povo que tem há 2.000 anos com uma fé consolidada, né, que é o judaísmo. Então eles tinham um templo, eles tinham a lei deles toda escrita, copiada, existiam grupos diferentes como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, que estudavam, tinham mestres da lei, universidades, etc. Então era algo muito estruturado. Então haver esse rompimento não é algo fácil, é uma transição que a igreja precisou passar. Então, aqui a gente conta o primeiro caso em que Pedro ele foi confrontado pelos irmãos da circuncisão a se justificar, a se explicar por que ele foi à casa de um gentio para poder comer com eles ou estar com eles. Então Pedro conta a história que a gente bem sabe, da visão que ele recebeu do Senhor, que ele desenrola um manto e tem vários animais que para o judaísmo são impuros, então o Senhor diz, mata e coma. Então Pedro, depois de ter essa visão do Senhor, ele é levado à casa de Cornélio, que documentado, né, o primeiro gentio que se converte, né, eles durante a pregação de Pedro eles recebem ali o dom do Espírito Santo e também passam a falar em outras línguas, assim como foi no Pentecostes. Então diante de Pedro, né, uma comprovação de que o Evangelho do Reino, que Jesus durante seu ministério havia enviado os seus discípulos apenas aos judeus e ele mesmo, sobre si mesmo, disse que ele veio às ovelhas perdidas de Israel, ou seja, o ministério de Jesus era dedicado aos judeus, já com os apóstolos, especialmente aqui com Pedro e posteriormente com Paulo, acontece, né, os eventos deles irem aos gentios. Pedro teve essa experiência com os gentios, mas seu ministério foi mais focado com os judeus, a conversão dos judeus, enquanto que Paulo foi focado nos gentios. E aqui então começa a haver esses embates, né, que levou, né, a então aqui inicialmente a igreja primitiva, essa primeira organização, a um concílio, ao primeiro concílio da igreja, né, se a gente costuma, a história, né, costuma tratar assim, na teologia, que foi no capítulo 15 de Atos, que diz o seguinte: então levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então aqui claro que o texto desenrola, tem mais coisa para poder ser dita, né? Mas é nesse texto, nesse momento, em Atos 15, que é feito o primeiro concílio, porque já haviam fariseus que estavam crendo, mas, como a gente falou, trazendo toda essa raiz do judaísmo, e querendo constranger os gentios a circuncidarem, a seguirem diversas leis cerimoniais que não implicam em nada na salvação, uma vez que ela é pela fé e pela graça de Jesus. Então essa transição do rompimento com a tradição judaica, ela levou tempo. Então a gente pode falar aqui, mais um texto aqui agora de Gálatas, né? Que o apóstolo Paulo já dizendo o seguinte: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, falando de Pedro, né? Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Perdão? De modo que até Barnabé se deixou levar. Ou seja, aqui está falando de Pedro, né, que ele, enquanto não tinha ninguém da circuncisão, estava comendo com os gentios, numa boa, comendo com eles, o que não havia nenhum problema. Mas para os judeus da circuncisão que tinham se convertido era uma questão relevante. Então tudo isso, todos esses eventos girou em torno, né, daquela questão do concílio. O primeiro concílio foi por conta dessa doutrina de como que a igreja vai lidar com esse embate entre a raiz judaica e os gentios, que não tem nada a ver com isso, né, que são gentios de vários. A gente vai ver mais para frente o mapa aqui da missão de Paulo, das viagens missionárias de Paulo. São pessoas de diversos locais do Império Romano. Então, as culturas são completamente diferentes. Você vê que a gente sabe que o Império Romano, durante
da sua existência, eles promoveram diversos empreendimentos de infraestrutura de estradas. Tanto estradas, não, obviamente, estradas para percorrerem a cavalo, caminhando, enfim, carruagens, etc. Também o comércio naval. Então eles empreenderam muitas melhorias nesse sentido. Então as pessoas se deslocavam de vários locais, de um lugar para outro, com muito mais facilidade do que antigamente, para aquela época. Então, o alcance do Evangelho foi propício nesse sentido também. As próprias vias do Império Romano cooperaram para que o Evangelho se expandisse. Então, os gentios, o Paulo ele vai passar por várias cidades, a gente vai ver aqui para frente, e que o que cooperou as estradas foram a propagação do Evangelho e a língua. Havia uma língua padrão para ser falada, que era o grego. Então, tudo isso cooperou para que o Evangelho se expandisse. Então, você obrigar uma pessoa, por exemplo, que era da Grécia, que se converteu, da Macedônia, a gente vai ver aqui de Antioquia, outras cidades que não tinham nada a ver com um passado judaico, a elas se circuncidarem, era uma. Não fazia sentido. Para o judeu era obrigatório, mas para a pessoa, tipo assim, qual é isso aí? Qual é o sentido? Eu estou me tornando judeu, estou me tornando cristão. Havia muito. Então, o primeiro concílio foi em prol disso. Havia uma série de questões. Esse texto de Gálatas 2 aqui, a gente vai ver, pode ver lá em Gálatas, primeiro capítulo, né, que o apóstolo Paulo diz: qualquer um que pregar-lhes, né, um evangelho diferente daquele que nós temos anunciado, que seja amaldiçoado. Né, para que eu dar uma ênfase tão forte, para que justamente essa questão das divergências não fossem um motivo da igreja perder algo que foi ensinado, etc. e tal. E, diga-se de passagem aqui, uma informação, um parênteses rapidamente, o ministério apostólico, pessoal, nesse momento da história, com todos os apóstolos, Paulo e depois, né, que veio depois e tal, um ministério que ele teve um papel, digamos assim, muito peculiar e muito importante que nós precisamos ter em mente o significado disso. Eu vou falar aqui algo que talvez não é o significado completo, mas algo muito relevante foi o seguinte: os apóstolos eles lançaram os fundamentos da fé cristã. Tá? Então Jesus, é claro, o autor dessa fé, a gente fala sobre poético, né? A gente usa essa poesia para falar disso, ele é o autor dessa fé. Jesus é quem ele traz o ensino sobre o reino de Deus, etc. Mas os apóstolos é que levam toda essa mensagem para as pessoas com que eles tiveram contato, para quem eles escreveram as cartas, né, que nós temos acesso hoje. Então eles lançaram um fundamento dessa fé. Então eles tiveram um papel muito importante para fundamentar o que as pessoas passariam a crer em Jesus. Então, claro que nós hoje também temos essa função, essa missão como cristãos de levar o evangelho e tudo mais, mas nesse primeiro momento aqui, eles eram os cabeças, vamos dizer assim, de uma empreitada que ninguém antes havia feito. Então, tudo o que eles ensinam são os fundamentos da fé. Então, é por isso que é importante a gente ter a Bíblia como um cânon fechado, porque se não fosse, até hoje poderiam ser acrescentados textos e conhecimentos e revelações da palavra, que nós cremos que se encerrou e que os apóstolos foram os precursores, digamos assim, né, de que lançaram essas bases do cristianismo. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 1 de Gálatas, acabei não colocando aqui o texto, mas ele é tão veemente ao dizer: se alguém pregar um evangelho diferente do que nós temos pregado, que seja amaldiçoado. Né? E tem vários outros textos do apóstolo Paulo, a gente não trouxe aqui porque não cabia na aula, por causa do tempo, que ele afirma o seu ministério, ele valida o seu ministério, argumenta sobre o seu ministério, ou seja, como uma espécie de comprovação da veracidade do que ele fala, de uma credibilidade do que ele está falando, né, como o próprio apóstolo, em nome de Deus, literalmente. Né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Então, voltando aqui para a gente poder caminhar para o fim dessa parte aqui do rompimento com a tradição judaica, houveram outros eventos. Então, a gente falou aqui da questão do concílio, para ver ali essa definição, essa determinação quanto a romper com os paradigmas e tradições judaicas no cristianismo, mas houveram outros eventos históricos também que contribuíram para que houvesse, né, um rompimento do judaísmo com o cristianismo. Alguns deles foram algumas revoltas. Né? Então a gente vê, por exemplo, que alguns discípulos de Jesus, logo no início do seu ministério, esperavam, acreditavam, os próprios judeus, de modo geral, esperavam um Messias libertador, um cara que ia pegar em armas e ia libertar Israel do domínio do povo romano, do Império Romano. Só que Jesus não fez isso.
e ensinou aos seus discípulos, aos seus seguidores, a não fazerem o mesmo, a não pegarem armas. Então, houveram algumas revoltas depois desse período do ministério de Jesus, como essa aqui de Massada, também chamada de Grande Revolta, né? Que foi durante o período de 66 até 73 depois de Cristo. Né? Essa revolta chegou a matar em média 1 milhão de judeus. Foi um massacre, foi algo terrível que aconteceu lá em Israel. Depois dessa, teve a Batalha de Bar Kokhba, não sei pronunciar muito bem isso aqui, que foi uma batalha também bastante sangrenta, de uma revolta de um povo camponês que se organizou em milícias, né, e lutou como se fossem guerrilhas, não como batalha de campo aberto frontalmente contra o povo, contra os romanos. Foram batalhas que foram pouco a pouco ganhando espaço e conseguiram por um tempo, inclusive, expulsar os romanos de Israel, mas depois eles voltaram e retomaram o domínio sobre a região ali da Judéia. E especificamente nesse momento da história foi quando, segundo o comentário bíblico, houve o rompimento dessas boas relações com o cristianismo e com o judaísmo. Porque os cristãos não iam para a guerra, eles não faziam, né, essa participação desse cunho de libertação, justamente porque o Messias dele já veio e está no céu, que é Jesus, é o nosso Messias, e para os judeus o Messias não veio ainda. E também por uma questão de literatura apocalíptica, que nós falamos na última aula também. Todo o contexto dos evangelhos que Jesus ministra, ele traz uma esperança futura e transcendente, uma esperança que ela não é imanente aqui no nosso contexto de seres humanos, é uma esperança eterna, uma esperança espiritual. Então não há por que nós queremos pegar em armas e querer fazer revoltas para estabelecer um reino de paz e justiça nesse mundo. Isso é o que nós falamos também, que nas últimas aulas, que todo o teatro, todo o palco da religião judaica gira em torno de se cumprir a promessa dada a Abraão de ter uma terra que emana leite e mel e prosperar ali naquele lugar. Nós hoje entendemos, Jesus ministrou sobre isso, que a nossa esperança não é nessa terra, é na terra vindoura, em um local transcendente, que é a Nova Jerusalém que desce do céu. Enfim, só um contexto aqui rapidamente falando, que foi aqui nessas revoltas que os judeus traziam contra o Império Romano, mas houve de fato essa cisão. E aqui algumas consequências que houveram depois dessa batalha, que foi que o imperador na época, não me falei aqui a memória qual foi ele, começou a impedir os judeus de voltarem para Jerusalém, de entrarem em Jerusalém. O templo aqui já foi destruído, né? já não existe mais aqui o templo que havia sido reconstruído. Esse imperador romano na época, ele equiparou a circuncisão com a castração, então para os judeus não poderiam fazer mais porque era um ato de mutilação, segundo o imperador. E mudou o nome da Judéia, né, que era a região ali onde os judeus estavam, para Síria-Palestina. Mudou o nome também de Jerusalém. Então, essa revolta promoveu, né, muitas mudanças assim, radicais, especialmente para os judeus ali naquela região. Então aqui houve realmente essa cisão entre o cristianismo e o judaísmo. Okay? Bom, falando agora um pouco sobre as viagens missionárias de Paulo. Então aqui nós estamos falando agora aqui no caso, né, a gente só voltando aqui rapidamente. Esse contexto aqui histórico já não havia mais os apóstolos, não havia mais Paulo, porque está bem avançado na história, né? 75 depois de Cristo. Aqui agora a gente vai voltar um pouquinho para comentar um pouco sobre as viagens de Paulo, basicamente mostrar aqui os mapas, a gente não vai aprofundar muito, né, nessas viagens de Paulo, porque a gente não tem tempo para isso, mas vamos citar aqui, mostrar um pouco das regiões. Aqui nós temos aqui à esquerda a primeira viagem de Paulo e temos aqui à direita a segunda viagem de Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez suas viagens pregando o evangelho, né, especialmente ele sempre, a gente vê nos relatos de Atos, que ele inicia sua mensagem na sinagoga, mas depois ele vai para os gentios. Chega um momento que ele vê que não há como conversar com os judeus, eles não dão ouvidos, vão para os gentios. E pregam nas cidades, pregam nas praças, pregam as pessoas, pregam aqueles que os recebem. Boa parte do ministério de Paulo também, ele não ficou full time dedicado, né, ao ensino, à pregação do evangelho, mas também trabalhou como alguém que fazia tendas para poder se sustentar. Foi um cara extremamente instruído, né, a gente sabe disso, um doutor da lei. Ele mesmo, como defende seu ministério, fala que ele era um fariseu de primeiro, digamos assim,
Então, um cara extremamente conhecedor da lei e se converteu, teve experiência com Cristo, se tornou um apóstolo e passou a pregar o evangelho nessas regiões aqui fora de Israel. Então ele andou bastante pela província da Ásia aqui, onde hoje a gente pode chamar aqui de, onde hoje fica, né, na verdade, a Turquia, né, aqui em cima já é a Macedônia, né, chegando aqui a parte da Grécia e tudo mais. Então Paulo ele percorreu todas essas cidades pregando o evangelho, como a gente falou anteriormente. Aqui ele encontrava muitos judeus, mas obviamente encontrava muito mais os gentios. E eram culturas completamente diferentes da que o povo judeu vivia, etc. e tal, embora a língua fosse uma língua padronizada, né, que poderia ter facilidade de se comunicar. E nessas igrejas é onde surgem, digamos assim, onde começam a surgir esses locais, né? Surgem as primeiras igrejas, onde a gente encontra posteriormente no livro do Novo Testamento as cartas. As cartas para a igreja de Éfeso, por exemplo, a igreja de Corinto, etc. e tal. Então são cartas direcionadas a essas cidades que Paulo foi e pregou o evangelho e estabeleceu ali uma comunidade de fé, ainda que bem inicial, bem simples, com alguma liderança. E essa era a estratégia de Paulo. Né? Paulo diz, tem uma fala dele, né, que ele diz assim, eu prego o evangelho a tempo e fora de tempo. Então é um cara que dá a entender que ele era muito dinâmico. Então ele não chegava no lugar e ficava ali pro resto da vida. Mas o seu ministério era focado em chegar, pregar, implantar uma igreja, as pessoas se convertiam, dava treinamento para elas, ensinava sobre a mensagem e tocava fora, para outro lugar. E sempre focava em locais estratégicos, cidades portuárias, cidades com grandes pessoas, com grande contingente populacional, cidades onde havia muitas vezes deuses, ídolos pagãos, como é que essa região toda era território romano. Então já havia os próprios deuses romanos que eram, enfim, conhecidos e levados para outras nações como cumprimento, né, ali da estratégia deles de propagar o helenismo, além, é claro, do próprio culto ao imperador romano. Então havia toda essa questão de idolatria desses diversos deuses. Então ele ia para cidades onde tinha o local mais propício para que fosse pregada a palavra, que tivesse mais efeito, né, que as pessoas estivessem mais abertas e tudo mais. Muito embora ele tentou para alguns lugares, Deus não deixou, como ele mesmo relata, né? Eles tentaram ir para a Ásia, se eu não me engano, e o Senhor pediu por 2 vezes que eles fossem para lá. Então aqui nós temos esses mapas, né, que relatam aí as viagens de Paulo. Né, tem aqui a primeira viagem à esquerda, a segunda viagem aqui à direita. Né, vamos aqui para a terceira viagem, né, que já pega um pouco mais aqui a região da Grécia e da Macedônia, e da Ásia também, né, passa por várias cidades aqui da Ásia, onde hoje se encontra a Turquia, né, o território da Turquia, como a gente falou, Síria e tudo mais. Então foi um cara que andou bastante pregando evangelho a essas regiões todas aqui. Bom, então a gente tem aqui no livro no Segundo Testamento, no Novo Testamento, né, as cartas que foram redigidas por Paulo. Algumas delas não foram escritas por Paulo, obviamente, como a gente tem aqui a carta de João, a carta de Pedro, Tiago, Judas, próprio Hebreus, que não se tem confirmação de quem foi que escreveu Hebreus, quem foi o autor de Hebreus, enfim. Mas boa parte das cartas aqui foram a autoria de Paulo. Né? Interessante que as cartas elas têm meio que uma estrutura padrão, né, que é a introdução, tem o corpo da carta e a conclusão. Antigamente era uma prática, né, comum de ter as pessoas que eram escribas desde a época de Jesus, isso se manteve, mas havia os amanuenses, que eram escribas de seus senhores, ou seja, eram servos ou escravos que só existiam para poder fazer o papel do escriba. Muitos senhores eram donos de terra, comércio, não sabiam escrever, não eram letrados, então eles tinham escravos que faziam isso para eles. Né? E certamente havia também essas pessoas que faziam isso por fora, tipo freelance, né? Enfim, faziam essas anotações e escreviam esses documentos. E Paulo, assim como os demais apóstolos, provavelmente fez uso dessas pessoas. Até porque era comum, né, que tipo assim, antigamente, que no final da carta, a gente vê, né, Paulo dizendo, Paulo, assino, finaliza a carta de próprio punho, escrevo, não sei o quê. E era uma espécie de... Era um hábito, né? Uma vez que você tinha uma pessoa que escrevia para você, você no final dava a sua assinatura para dar autenticidade àquele documento, né? Como se fosse a sua fala,
o seu conteúdo está sendo falado ali, escrito, né? E outra coisa interessante também sobre as cartas é a questão do transporte, né? Havia, né, um serviço postal imperial, né, que o próprio Império Romano providenciava para poder fazer os trâmites dos documentos relacionados ao Império Romano, mas as cartas chegavam aos seus destinatários, né, as igrejas, pessoas, né, até mesmo a grupos pequenos, comunidades, por meio de amigos, por meio de viajantes, por meio de, enfim, soldados. E então as cartas elas eram lidas e era propagada ali a, a mensagem, né, que Paulo, por exemplo, ou outro discípulo tinha para poder comunicar ali aquela comunidade. É interessante notar, pessoal, que a gente quando lê alguns textos da Bíblia, né, a gente encontra alguns gêneros literários diferentes. Então a gente tem no Antigo Testamento os poéticos, nós temos os proféticos, temos o Pentateuco, né, que fala ali que é meio que um relato histórico. Né, temos no Novo Testamento, a gente começa com os evangelhos, que são um estilo literário, né, diferente, aí, como a gente falou, uma espécie de biografia. É diferente do que nós conhecemos hoje como biografia, mas na época era algo comum, aquele estilo de escrita era comum de se fazer para pessoas renomadas, políticos, filósofos, militares, enfim. Então há sempre uma tendência literária que ela era feita. Então as cartas foi um método usado pelos apóstolos, especialmente por Paulo e pelos outros que escreveram, para comunicar as igrejas, as pessoas com quem eles tinham contato e estavam compartilhando da fé, para que eles conseguissem de alguma forma instruí-los mesmo que de longe. Então a gente vê que Paulo fez 3 viagens missionárias. Então certamente nas 3 viagens ele passou por cidades onde ele, por exemplo, na primeira viagem plantou uma igreja. Na segunda viagem ele foi lá e viu como é que estava. Na terceira foi também. E nesse tramo a gente mandava cartas, porque era a forma que eles tinham de se comunicar para instruir a igreja no proceder. Né? Então, como a gente falou, haviam ali diversos contextos culturais, religiosos, que Paulo, ao pregar o evangelho, teve que se deparar. Então a gente vê que nas cartas de Paulo, ele traz, sim, sempre um ensino a respeito de como servir a Deus, santificação, etc. Mas a gente repara que em algumas cartas há ali algumas nuances que são específicas para algumas regiões, justamente porque cada lugar tem uma necessidade diferente. Então o apóstolo Paulo escreve em resposta a essas cidades, essas localidades, né? E algumas até mencionam, por exemplo, na cidade de Éfeso, né? Uma deusa famosa que tinha lá, que era a deusa Diana. Então ele menciona isso no texto e até usa isso como um argumento ou uma ideia para discorrer sobre o que ele estava querendo ensinar para as pessoas com relação a Jesus. Então, cada local tem a sua particularidade. Então, uma carta ela tem um caráter muito assim de instrução, de ensino e muito pessoal. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele próprio foi quem fez ali os contatos, quem fez ali as primeiras reuniões, conheceu as pessoas, com quem teve experiências, com quem comeu junto, com quem orou junto. Então, assim, havia um vínculo. Né? Então, essa carta ela tem um cunho muitas vezes pessoal. Né? Ele fala para eles, ó, fulano manda lembranças para ciclano e tal, manda lembrança para casa de não sei quem. Então, sempre havia um vínculo muito pessoal. Então, o que sinaliza, né, que essas primeiras comunidades de fé do cristianismo foram comunidades de fé assim, pequenas, né, familiares, né, com amigos ali, próximos, vizinhos, pequenos grupos, que tinham esse caráter bem pessoal, bem próximo. Né? E, claro, com o passar do tempo é que o número foi aumentando, foi crescendo, e a necessidade de doutrinas foi sendo necessária. Então, algumas recomendações Paulo dá para algumas igrejas, não dá para outros, mediante né, a situação de cada lugar. Né? Então, vamos seguir aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Então, para hoje, a gente vai encerrar por aqui, né, com esse tema aqui das cartas às igrejas. Como eu falei, assim, por mais que o tema da aula seja cartas às igrejas, na verdade a gente passou bastante pelo início da igreja primitiva. Né? As cartas elas relatam para a gente, assim como o livro de Atos, né, muito como é que era a dinâmica das igrejas, da interação, né, do próprio apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, né, com as igrejas. Né?
Mas o que, para a gente resumir, né, digamos assim, o objetivo dessa aula é justamente a gente caminhar no contexto histórico, chegar nesse momento da história onde a igreja começa a nascer como igreja cristã, ainda que sem a formalização oficial, que a gente vai falar na próxima aula, mas aqui já começa a ter corpo de igreja. Então, as doutrinas passam a ser específicas, os ensinos dos apóstolos passam a ser específicos, começa a haver ali um rompimento com o judaísmo, como a gente vê essa luta de Paulo por insistir com os cristãos que não se deixem dominar ou não se deixem levar pelos ensinos daqueles que são os do grupo da circuncisão, etc. Então a gente começa a ver aqui um movimento embrionário, digamos assim, de uma doutrina exclusiva para o cristianismo. Então, esse momento é bem conhecido, está na Bíblia escrito lá claramente, só a gente pegar para ler um pouco o livro de Atos e as cartas, a gente vai conseguir encontrar esse conteúdo. Né? Mas na próxima aula a gente quer falar um pouco mais sobre o momento histórico onde começa a surgir a organização igreja no momento da institucionalização, ok? Envolvendo o imperador Constantino, etc e tal. Beleza? Então, eu agradeço a atenção de vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no WhatsApp. Estamos à disposição. E é isso aí, pessoal. Por hoje, essa é a nossa aula. Valeu, forte abraço.